Eu acho que isso é um preconceito. Há um filósofo espanhol muito conhecido, Ortega y Gasset, que diz que há só uma profissão para o qual não se precisa de estudar, que é de imbecil. É só para isso que não precisa. Tudo precisa de estudar. Tudo você precisa. Você vê, por exemplo, o Lula, que hoje é um líder político. O Lula estudou. Ele é um grande torneiro mecânico, ele estudou. Ele fez curso no Senai. Então, só não precisa de estudar quem quer ser imbecil, diz Ortega y Gasset. De modo que há um preconceito, sobretudo dos jornalistas talentosos, que não são, isso existe em todas as profissões, que não chegaram a fazer curso nenhum, às vezes nem curso secundário, mas são aqueles que têm o privilégio de ter um dom. Porque a técnica se aprende. É isto que a universidade faz. Que o curso de jornalismo faz. O jornalismo não forma jornalistas acabados. Termina os 4 anos, é um jornalista consumado, acabado. Medicina também não forma um médico acabado. Isso é só na padaria que você faz. Enforna o pão, ele sai pronto. Isso não é. Eu nasci em Alfenas em 22 de dezembro de 1917. Meu pai era juiz em Alfenas. Ele era natural de Santa Rita do Sapucaí e minha mãe de Machado. Meu pai formou-se em Direito em São Paulo, voltou para Minas e foi promotor em várias comarcas do sul de Minas, sempre no sul de Minas. Em Machado, onde ele se casou 2 vezes, mas seguidamente. Casou-se com uma prima de minha mãe. No primeiro parto ela morreu, a criança morreu. 6 meses depois ele se casou com a minha mãe. E lá nasceu a filha já falecida também, a filha mais velha do casal. De Alfenas, meu pai foi para Campos Gerais, também como promotor. Depois foi promotor em Três Pontas, onde nasceram, em Três Pontas nasceram 3 filhos. Campos Gerais, uma em Machado, uma em Campos Gerais, 3 filhos em Três Pontas, e depois meu pai ingressou na magistratura e foi para Paraguaçu e em seguida para Alfenas. Em Alfenas nasceram os 3 últimos dos 8 filhos que eles tiveram. Aí meu pai, em 1922, foi promovido para Diamantina. Eu fui para Diamantina com 3 anos. Aliás, o Juscelino, quando era governador do estado, eu era presidente do sindicato de jornalistas, tinha muito contato com ele. E uma vez, num grupo de jornalistas, ele referiu-se a qualquer coisa de Diamantina e falou: a nossa terra não é Mendonça. Eu falei: não, governador, eu não sou diamantinense, eu nasci no... O que é isso? Você foi parar no Queiro. Você pode ser considerado diamantinense porque você foi parar no Queiro. Realmente eu fui com 4 anos para Diamantina e saí com 19 anos. Lá meu pai faleceu em 1927. No fim deste ano, eu terminei o curso primário. E Diamantina, naquele tempo, como estabelecimentos de curso secundário, só tinha a escola normal e um colégio de irmãs. A escola normal formava professores, é o que se corresponde hoje ao Instituto de Educação, formava professores para o ensino primário. E o colégio era o colégio de freiras, irmãs de caridade, etc. E a escola normal já era mista. O colégio não, mas a escola normal já era mista. Mas a maioria dos rapazes não queria estudar na escola normal, então ia para o seminário, como foi o caso do Juscelino.
Quando ele terminou o curso primário em Diamantina, ele foi para o seminário primeiro. Depois ele veio continuar os estudos em Belo Horizonte. Isso aconteceu comigo. A minha mãe, viúva, com 8 filhos, quando meu pai morreu, apenas a mais velha tinha terminado a sua formação, já era professora primária, não teve condições de me mandar estudar fora. Então, eu fui ficando, e lá estudei 6 anos. Eu fiz o curso que a gente chamava de Humanidades Clássicas e fiz Filosofia. Eu vim para Belo Horizonte porque a minha irmã mais velha, aquela que eu me referi, a minha irmã mais velha tinha sido chamada para fazer aqui o curso de aperfeiçoamento. Era uma escola de nível superior criada pelo governo Antônio Carlos Ribeiro de Andrada para a formação de aperfeiçoamento de professores de ensino primário e para diretores e professores de ensino primário. Foi uma instituição criada pelo Antônio Carlos, segundo o projeto do grande Francisco Campos, chamado Chico Ciência, que foi o primeiro secretário de Educação de Minas. Logo se criou a Secretaria de Educação, na década de 20, foi depois ministro da Justiça, foi ministro da Educação, ministro da Justiça do Getúlio. Então foi criada essa escola de aperfeiçoamento com o recrutamento de professores da melhor qualidade no exterior. Foi uma missão do governo mineiro recrutar professores. Vocês certamente ouviram falar da russa, a Helena Tipov, que foi a iniciadora da psicologia, do estudo de psicologia aqui em Minas, e a educação de anormais, de pessoas anormais nos 2 sentidos, quer as pessoas deficientes, quer as pessoas superdotadas, na Fazenda do Rosário, etc., o Instituto Pessalozzi. Então, esse grupo de professores que foram recrutados na Europa foi que organizou, estruturou a escola de aperfeiçoamento que funcionava onde é hoje o Minas Centro, ali em frente ao mercado. E as professoras e professoras do interior eram chamadas para fazer essa escola, fazer esse curso. A minha irmã, então, mais velha, foi chamada para fazer esse curso. E eu vim e fui morar com ela. Quando eu vim para Belo Horizonte, em 36, fim de 36, princípio de 37, a cidade estava circunscrita pela Avenida do Contorno. Praticamente era só a área que está dentro da Avenida do Contorno. Havia alguns bairros já, mas muito próximos da Avenida do Contorno, como era, por exemplo, a Lagoinha, que é um bairro dos mais antigos de Belo Horizonte, a Floresta, a Santa Teresa. O bairro da Barroca não existia. A Avenida Amazonas terminava praticamente na Praça Raul Soares. Praticamente na Praça Soares. Tudo que está além da Praça Raul Soares, todos aqueles bairros, se desenvolveram a partir da década de 40. O que é hoje Barroca, e hoje a Nova Barroca, Nova Barroca, era uma favela. Era uma favela. E se chamava Barroca porque era um barro mesmo, pegajoso, etc. A gente conhecia todo mundo. O sistema de transporte é o melhor sistema de transporte, que é o bonde elétrico. O bonde elétrico. Os jovens conhecem o bonde elétrico de museu, né? Como o Museu Municipal Abílio Barreto, um velho bonde. Mas era o bonde elétrico. Você conhecia todo mundo. Quando você tinha pressa, você não podia passar pela Avenida Afonso Pena, porque você encontrava todo mundo ao longo da Avenida Afonso Pena.
O Diário tinha sido criado em 1935. E o segundo redator-chefe do Diário foi o Edgar de Godoy da Mata Machado, que foi político, foi professor universitário e foi um líder, um grande líder da intelectualidade católica mineira, etc. O Edgar era de Diamantina, família conhecida nossa, da minha família. Eu tive um irmão que era contemporâneo do Edgar, estudou um ano no seminário também, contemporâneo do Edgar, etc. E outros egressos do seminário de Diamantina já trabalhavam no Diário. Então, quando eu vinha nos fins de semana de Nova Lima, para passar na casa de minha irmã, aqui eu ia ao cinema, ia aos restaurantes, ia aos clubes, etc., eu frequentava a redação do Diário. Então, o ano de 37, eu lecionei em Nova Lima. Vieram as primeiras férias de fim do ano, eu fui gozar as férias em Diamantina, onde estava ainda minha mãe com 4 irmãs que não tinham vindo para Belo Horizonte. E no início do ano letivo, março de 38, eu ia reassumir as minhas cadeiras no Liceu Imaculada Conceição. Indo ao Diário, o Edgar me disse o seguinte: ô Mendonça, deram-se 2 vagas na redação. Uma de Geraldo Mendes Barros. Geraldo Mendes Barros era de Ouro Preto, excelente jornalista, que foi mandado para o Rio para organizar a sucursal do Diário. E o outro, Antônio Lisboa, havia terminado o curso de Direito e foi nomeado promotor de Figueira do Rio Doce. Figueira do Rio Doce é atual governador Valadares. Então, deram-se 2 vagas no Diário. E havia 11 inscritos. 11 pessoas que deram o seu nome para submeter-se à prova de seleção. Eu indo ao Diário, o Edgar falou assim: você vai fazer o 12º. Eu falei: eu não vou fazer esse concurso, não, eu vou pôr seu nome aqui. Então, pôs o meu nome no dia do concurso. Eu fui fazer as provas, que era uma redação, era uma cobertura, o teste de reportagem era cobertura de uma reunião semanal da Associação Comercial de Minas, onde mais tarde eu vinha trabalhar 7 anos. Fazer essa cobertura, fazer um editorial, um artigo opinativo, fazer uma prova de revisão tipográfica, porque naquele tempo, frequentemente, o pessoal de redação também fazia revisão de prova tipográfica, o que hoje não existe mais com a informatização, não é? Naquele tempo havia, a prova, você fazia a revisão de prova tipográfica. Então eu fiz essas provas e eu tirei o primeiro lugar dos 12. Aí eu comecei a trabalhar no Diário em agosto, em fevereiro de 1938. Mas em 1938 houve a chamada intentona intergalista. Houve, em 1935, a intentona comunista, sobretudo no Nordeste, não é? Para a implantação do regime comunista. Em 1937, Getúlio Vargas deu golpe, não é? E havia eleições, ele otorgou em uma Constituição, uma carta constitucional, não é? Estabelecendo um regime ditatorial no Brasil, o famoso Estado Novo. E ele implantou o Estado Novo depois de fazer um acordo com Plínio Salgado, que tinha fundado a Ação Integralista Brasileira, cujo lema era Deus, Pátria e Família. Em consequência do que, atraiu muita gente de boa fé, sobretudo nos meios católicos. Mas a promessa que o Getúlio tinha feito ao Plínio Salgado era fazer o ministro da Educação no Estado Novo. O Getúlio não cumpriu a promessa, que, aliás, ele fez só para ter o apoio do Plínio na instauração de um regime fascista no Brasil. Então, em maio de 1938, os integralistas se julgaram suficientemente preparados para derrubar o Getúlio. Fizeram uma incursão para derrubar o Getúlio, talvez até
assassiná-lo no Palácio Guanabara. O movimento foi dominado. Eu trabalhava até tarde no jornal. Rua Goitacazes, 76, entre Bahia e Espírito Santo. E, ao contrário do que habitualmente acontecia, a gente saía tarde do jornal, naquele tempo o processo de produção industrial era muito lento. Então, a gente saía tarde, 2, 3 horas da madrugada, que terminava, às vezes, o trabalho no jornal. Em vez de eu tomar o meu caminho habitual, pela imprensa oficial, Avenida Augusto de Lima e Rua São Paulo, eu fui pela Avenida Afonso Pena. Quando eu cheguei na esquina de Afonso Pena com Rua Tupis, do outro lado do hoje Hotel Otton Palace, era uma casa de perfumaria, tinha uma casa para todos, não me esqueço. Havia um grupo de alunos do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Os estudantes de curso superior que estavam em idade de prestar serviço militar, eles iam fazer esse Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que era uma coisa mais elitizada, era um curso militar mais elitizado. O comandante deles, o coronel Franklin, era integralista, e a maioria dos alunos integralistas, e eu não sabia disso. Então, quando eu cheguei na esquina da rua, da Avenida Afonso Pena, com Tupis, do lado esquerdo de quem vai, havia um café que ficava aberto a noite toda. Hoje é garagem do hotel Otton Palace. Por aí havia um café que ficava aberto a noite toda. A gente tomava um café. A minha intenção era tomar um café e descer, ir embora para minha casa. Aí eles me abordaram para saber o que tinha acontecido no Rio. Porque quando o comandante do CPOR veio a saber do movimento no Rio, foi avisado, ele estava dentro daquele contexto, né, de deposição do Getúlio. Ele convocou os alunos do CPOR para se prepararem para, caso houvesse resistência e viesse a haver um conflito armado, eles tomarem posição a favor do integralismo, contra o governo. Então, eles me abordaram para saber novidades dos acontecimentos do Rio. Eu pouco sabia, porque já havia censura. A censura foi estabelecida no dia 10 de novembro de 1937, quando se instalou o Estado Novo. Mas eu falava muito com meus alunos, uma censura muito mais rigorosa do que aquela do chamado regime militar de 64, porque era censura prévia. O censor entrava na redação do jornal e dizia assim: sobre isso assim, nenhuma palavra. A gente não podia escrever. E tinha a autorização para pegar os originais ou provas de todos os artigos e chegava. O Moacir Andrade foi censor no Diário, um jornalista muito importante, era o censor junto ao Diário. Ele pegava cópias, provas tipográficas de editoriais, etc., e cortava. Isso assim não pode. Às vezes uma reticência, cortava uma reticência. Então, esses rapazes do CPOR, que estavam voltando do CPOR, receberam as instruções do comandante do CPOR e estavam ali, cada um tomando o seu rumo. E um carro da polícia ia até a Praça 7, virava a Praça 7, vinha até aqui o Altos da Afonso Pena, virava. Eles disseram assim, eu bobamente, só eu que estava paisano, eles todos fardados. E eles disseram, aquilo é para nós. Eu, inocente, não sabia daquilo. De repente parou o carro, estão presos. Todos nós fomos presos para a Secretaria do Interior e Justiça na Praça da Liberdade. Lá pelas 3 horas da tarde, eu fui chamado. Os integralistas, que eram useiros e vezeiros nessas coisas, porque eles eram militantes da política, sabiam que aquilo significava que eu ia ser solto. Então, um manda recado para a casa dele, para mandar cobertor. Outro mandar isso, mandar aquilo, aquilo outro, tal.
Aí eu fui ao gabinete do delegado, Ivan de Moraes Andrade. O titular era Orlando Moretson. Ivan de Moraes, Delegacia de Ordem Pública e Social, o famoso DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. Então, o Ivan falou assim, olha, você vai sair. O secretário pediu a sua saída, você vai sair. Mas você estava conversando com aqueles rapazes sobre os acontecimentos do Rio. Eu não sei onde eu tirei coragem para dizer ele. Eu acho que todo mundo estava conversando sobre isso naquele momento. Porque a Polícia Militar mandou tocar o toque de recolher em todos os cantos de Belo Horizonte para os soldados irem para os quartéis. Então todo mundo sabia, embora as notícias não fossem completas, aquele tempo era rádio só, era jornal e rádio. No rádio havia alguma coisa de esquisita, tinha acontecido alguma coisa importante no Rio de Janeiro, que era essa tentativa dos integralistas de tomarem o Palácio do Governo. Eu disse isso a ele, doutor, eu acho que este assunto era o único assunto naquele momento em Belo Horizonte. Então você vai, mas evite aqueles rapazes que são más companhias. Me deu esse conselho, esse paternal conselho ainda na hora que eu saí. Aí eu saí. Em 1945, 44, 45, o redator-chefe do diário, que era o Edgar Mata Machado, foi para o Rio. Exatamente por causa das posições que o diário tomou, muito na linha chamada marritenista, o diário ficou muito visado, e principalmente o redator-chefe, Edgar, porque a guerra foi um divisor de águas, inclusive ideológica. E o diário tomou partido a favor das Nações Unidas, do que veio a chamar-se Nações Unidas, né? Então, a Rússia estava do lado das Nações Unidas. Então, o diário foi tido como um criptocomunista, como um órgão criptocomunista. E porque o Jacques Maritain, que é um grande pensador, um filósofo, um grande pensador, sofria muitas restrições da parte de católicos, se não de mentalidade, pelo menos de temperamento de direita. E o Edgar insistia muito em citar o Maritain. E o diário saiu em defesa do Maritain, fez um grande suplemento, quando o Maritain foi declarado por alguns padres como herege, por causa de livros que ele publicou, sobretudo Cristianismo e Democracia, etc. Então, o Edgar achou bom que ele saísse do diário, que ele deixasse o diário. Ele tinha sido convidado pelo governo americano para participar de um grupo de jornalistas brasileiros que foi aos Estados Unidos para testemunhar o esforço de guerra dos Estados Unidos. Então, o presidente dos Estados Unidos era o Franklin Delano Roosevelt, grande presidente. E para promover um bom relacionamento com os países da América Latina, ele criou um escritório de assuntos interamericanos e deu a direção disso a um banqueiro, Nelson Rockefeller. Esse escritório de assuntos interamericanos abriu um escritório em Belo Horizonte. E como o Edgar tinha ido, estava com convite para ir aos Estados Unidos, eu que instalei esse escritório no edifício Mariana, ao lado do consulado dos Estados Unidos. Bom, mas o Edgar foi aos Estados Unidos e de volta ele continuou naquela linha, etc. Veio a guerra, o diário sempre promovendo a causa aliada, a causa das Nações Unidas, quer dizer, a melhor causa contra
a ditadura de Mussolini, de Hitler, etc, etc. Depois, poupavam, evidentemente, a ditadura stalinista, né? Essa era poupada porque estava fazendo causa comum. Mas depois, já no término da guerra, o Edgar tomou consciência de que aquela linha muito nitidamente democrática, marritenista, vamos dizer assim, do diário, estava afastando muitos leitores, estava dividindo leitores. Então, ele se afastou do diário. Ele tinha ido aos Estados Unidos com um grupo de jornalistas, entre eles o Hugo Barreto, que era gerente do Globo, tinha sido da redação, era gerente do Globo. Então, ele tinha, na imprensa do Rio, já esse amigo, Hugo Barreto. Então, ele me falou, eu vou escrever o Hugo Barreto e vou dizer a ele que eu estou precisando sair daqui, que eu vou para o Rio, ver se ele me arranja um lugar no Globo. Escreveu o Hugo Barreto imediatamente, telefonou para ele, pode vir que você tem, excelente jornalista. Já era conhecido, bem conhecido fora de Minas também. Então, ele foi para trabalhar no Globo, como repórter político do Globo, e do Diário de Notícias, que o Globo era vespertino, naquele tempo era realmente vespertino, e o Diário de Notícias matutino. O Globo saía, durante a guerra tinha uma edição ao meio-dia e outra às 6 horas da tarde. E depois, terminada a guerra, tinha a edição de 11 horas, meio-dia. E o Diário de Notícias circulava de manhã. Então, ele trabalhava nos dois jornais. Fundou-se a editora Agir, e ele foi trabalhar na editora Agir também para fazer orelha de livro. E quando ele saiu, ele pediu ao diretor do diário que ele fosse substituído a chefia da redação por mim. Então, aí eu assumi a chefia da redação. Cargo que mais tarde, dentro daquela doutrina social da igreja da cogestão, foi transformado em diretor da redação. Então, foi o primeiro jornal que teve um assalariado, que eu era assalariado, eu era profissional assalariado, participando da direção, da cúpula do jornal. O meu primeiro trabalho no Globo foi de correspondente. Começou em 1947, pelo seguinte motivo. O Globo não tinha correspondente em Belo Horizonte. Tinha tido vários correspondentes e o último não era homem que estivesse na imprensa diária. Ele tinha uma revista chamada Alterosa, que foi a única revista realmente importante de Minas, a revista Alterosa. O Miranda de Castro não era jornalista militante de banca. Ele fazia uma revista, eram os colaboradores que escreviam, ele não escrevia nada na revista. Então o Globo estava desinformado sobre o que se passava em Minas. E foi uma fase muito importante, porque foi o primeiro governo, tanto na área federal como nos estados, o primeiro governo depois da redemocratização do país, que era Milton Campos, o governador do estado, foi eleito, surpreendentemente, um homem que era de oposição ao Estado Novo, ao governo estadual, que era o Benedito Valadares, que era o preposto do Estado Novo em Minas. Então, era muito importante Minas. E o presidente da República era Eurico Gaspar Dutra, que era um general que foi ministro da guerra do Getúlio, e que o Getúlio acabou lançando como candidato à presidência da República. E ele foi vitorioso. Mas o Globo não tinha informações sobre a política mineira, porque não tinha correspondente.
20 de março de 1946, o Milton Campos tomou posse como governador do Estado, governador constitucional de Minas Gerais. E chamou o Edgar para ser o chefe da Casa Civil dele. E o Edgar, então, voltou para Minas. E eu estava no Rio, quando o Roberto Marinho disse ao Edgar: olha, Mata Machado, você pode ir, eu libero você, mas você tem que me indicar o seu substituto aqui. Então eu estava no Rio, e o Edgar falou comigo: mas eu me comprometi com o Roberto Marinho de indicar o meu substituto, para ser, hoje nós falaríamos, editor de política do Globo. Naquele tempo a gente falava redator político do Globo. Há um mineiro aí, ele falou comigo, há um mineiro aí que trabalha num jornal integralista, é engraçado, que é um grande repórter político. Ele trabalha na Gazeta. E ele faz... Eu não conheço. Você me apresenta ele? Você conhece? Falei: conheço. Ele fez curso de Direito junto comigo, família muito amiga, nossas famílias muito amigas, Antônio Viana de Lima. Então eu pus os dois em contato. Aí ele transmitiu o convite do Roberto Marinho e o Antônio Viana foi ser o novo redator político, o novo editor de política do Globo. O Edgar veio para Minas. Então, vem o governo Milton Campos, com muita novidade, um governo realmente irrepreensível do ponto de vista do comportamento democrático, os próprios opositores reconheciam isso, etc. E não havia notícia de política de Minas no Globo. Então, o Antônio Viana me telefonava toda noite para eu dar as notícias para ele. Então, o que está acontecendo aí, isso, aquilo, tal, e eu passava para ele. Aí ele sugeriu ao Roberto Marinho que me nomeasse correspondente. Aí eu fiquei sendo correspondente do Globo. Agora, eram duas atividades diferentes. Porque no Diário, eu chefiava uma redação que fazia cobertura geral. Desde religião, vamos dizer assim, até polícia. E o Globo, não. O Globo era... O que interessava ao Globo eram as notícias, as principais notícias políticas e policiais. E esportivas, um ou outro. Então, eu fazia o seguinte: eu pagava a um dos meus subordinados no Diário para ele fazer cobertura de polícia, quando era importante. Cobertura de polícia, fazer as notícias de polícia, as notícias gerais, e eu fazia política, etc. Quando eu vinha para casa, não para essa, para a minha casa, eu era solteiro na época, eu já trazia das principais notícias, eu trazia uma cópia do jornal. Evidentemente, eu reelaborava, condensava. Naquele tempo era apanhado por taquígrafa. Eu ditava as matérias para a taquígrafa. E ela anotava. E lia de manhã todos os jornais em casa. O jornaleiro entregava os jornais cedo. O Globo foi recuando a hora da transmissão. Quando eu comecei, era 9 horas. Foi passando para outro. O último, quando foi criada a sucursal, já era 5h30 da manhã. Aí já não era eu já era chefe da redação da sucursal. Isso em 58. Então, de 47 a 58, eu fui correspondente dessa maneira. Acontece ainda que o Globo tinha um acordo operacional com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo eram 3 edições. Era a Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, matutina. A Folha da Tarde circulava às 12 horas e a Folha da Noite às 18 horas. Como o Globo tinha esse acordo com as folhas,
a sucursal das Folhas, no Rio, tinha acesso a todas as notícias do Globo, da Matriz, no Rio. E, reciprocamente, a sucursal do Globo, em São Paulo, tinha acesso a todas as notícias das 3 edições da Folha. E a Folha, então, me convidou também para ser correspondente. E eu fui até 57, quando eu me casei, era demais, aí eu deixei. A Folha insistiu, mandou aqui, eu indiquei um substituto e deixei a Folha. O Juscelino foi eleito no fim do ano de 50 e tomou posse em janeiro de 51. Foi nomeado secretário da Educação o professor Orlando Magalhães Carvalho, muito meu amigo. Foi meu professor na Faculdade de Direito, professor de Teoria Geral do Estado. E Orlando foi jornalista, trabalhou no Minas Gerais, etc, etc. E eu escrevi uns artigos assinados no diário. E o Orlando tornou-se grande amigo meu, porque ele leu um artigo meu no diário, eu cheguei atrasado a uma aula dele, e quando terminou a aula, eu falei, professor, só podia me justificar a ausência, porque eu estava trabalhando, cheguei atrasado. Falei, como é que é seu nome? Falei, José Mendonça. Você é aquele do diário que escreve os artigos lá? Falei, então você espera aí. Aí nunca mais ele deixou de sair da faculdade junto comigo, conversando comigo. Com essa amizade, ele falou, agora você não vai, você vai trabalhar comigo. Você vai fazer a minha correspondência e vai fazer os contatos com a imprensa. E ele era diretor da sucursal do Correio da Manhã aqui. A sucursal fica com você. Você fica com a sucursal, vai fazer contato com a imprensa. Não havia esse negócio de fazer release, não. Eu tinha contato vivo com jornalistas que iam lá fazer cobertura. E vai fazer a correspondência mais delicada, a correspondência mais coisa da secretaria, não essa coisa burocrática. Aí eu me licenciei do diário. Eu vi que eu não podia servir àquela altura. O Milton, que tinha sido eleito por uma coligação de partidos, já estava só com a UDN. E o Orlando era da alta direção da UDN Mineira. Então, eu achei que, para preservar a independência do diário, eu não podia acumular as duas funções. Quando terminou o governo do Milton Campos, no dia 31 de janeiro de 51, com a posse de Juscelino, eu voltei no dia 1º de fevereiro, eu voltei ao diário. Tanto que a minha carteira tem 2 admissões. Aí eu voltei ao diário, como redator-chefe. E depois fui promovido a diretor de redação. Na década de 40, foi fundada aqui uma instituição chamada UTLJ, União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal. UTLJ, União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal. O Oscar Mendes, além de trabalhar em jornal, ele foi cofundador de 3 editoras de Belo Horizonte. 2 desaparecidas, Os Amigos do Livro, Paulo Blum e Itatiaia. Então, era o homem indicado para presidir essa entidade, que reunia os trabalhadores do livro e do jornal, trabalhadores intelectuais e materiais, gráficos. Os gráficos faziam parte desse sindicato. Veio a consolidação da lei do trabalho, em 1943, 1º de maio de 1943, Getúlio Vargas reuniu a legislação trabalhista que havia e fez o Código de Trabalho, que é o TLJ, a Consolidação das Leis do Trabalho, que foi calcada na Carta de Lavoro, a Carta do Trabalho, do regime fascista. Porque a CLT é paternalista, ela é corporativista, porque ela se baseou
numa carta de trabalho de uma legislação fascista. Um dos artigos que eu escrevi, eu acho que está até naquela pasta de recortes que eu sei, foi exatamente a necessidade de se rever não apenas uma outra disposição da CLT, mas toda a CLT, porque toda ela está informada num espírito fascista, a nossa consolidação de trabalho. Então, com a CLT, não podia haver mais entidades sindicais que, a exemplo das corporações da Idade Média, reunissem empregados e empregadores. Então, foi preciso de fundar um sindicato de jornalistas. E o Oscar Mendes, que foi o último presidente da UTLJ, ele criou a Associação Profissional dos Jornalistas, não mais os gráficos, não mais o pessoal de editora de livro, e isso se transformou em sindicato em 45. Em 50 estava eu, o primeiro presidente foi Ney Ottaviani Bernes. Estava eu uma tarde lá na secretaria, Praça da Liberdade, trabalhando com o Orlando de Carvalho, quando chegou um grupo de jornalistas para me fazer um apelo para que eu aceitasse candidatar-me à presidência do sindicato. Eu não tinha cogitado disso. E eu disse, agora eu não posso, porque eu estou até afastado da imprensa, porque eu me licenciei do Diário, etc. Esse grupo era liderado pelo Fausto Mata Machado, irmão do Edgar. Mas insistiram comigo, as eleições foram no fim, eu já estava me afastando do governo, e eu fui eleito e assumi e fiquei 51 a 53. Para formar o processo eleitoral e ser aprovado pelo Ministério, porque sempre é o sindicato ministerialista. O Ministério tinha uma total interferência na vida sindical. Precisava de você, além de mostrar que você é profissional, isso, aquilo, brasileiro, isso, aquilo outro, você tinha que provar que você não esposava nenhuma ideologia infensa ao regime. E o regime era Estado Novo. Quer dizer, você tinha que provar que não era nem comunista nem fascista. Chamava-se atestado de ideologia passado pela polícia política. O meu grupo, eu fui o presidente da chapa, nós nos reunimos, fizemos uma assembleia e resolvemos não apresentar o atestado de ideologia. O que aconteceu? Fizemos as eleições, sem atestado de ideologia, foi formado o processo da Delegacia do Trabalho e o processo não andava. De vez em quando eu recebia um telegrama me chamando da Delegacia do Trabalho. Eu ia lá, é para completar o processo, porque não pode. Reunimos a Assembleia, não vamos apresentar o atestado de ideologia e vamos marcar a posse. Então marcamos a posse festiva na sede da Sociedade Mineira de Engenheiros, com baile, etc, etc. E o Ministério ensina, o Ministério ensina, o Ministério ensina. Consequência, sindicatos de São Paulo seguiram a mesma linha de conduta. Eleições em vários sindicatos de São Paulo, eles seguiram essa insubordinação dos jornalistas mineiros. A consequência é que foi no dia 1º de maio de 1951, o ministro do Trabalho, Danton Coelho, um gaúcho do grupo do Getúlio, baixou uma portaria substituindo o atestado de ideologia por uma declaração de próprio punho. Foi uma vitória nossa, sindicato. Em 64 eu estava no Diário e estava no grupo. Eu já era diretor de redação do Diário e era chefe de redação da sucursal do grupo. E era professor na UFMG, professor do curso de jornalismo que foi instalado em março de 61. Né? Eu tinha essa tríplice atividade. Eu falo com os meus filhos que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Trabalhava demais, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho daí, tinha que trabalhar muito, né?
Bom, quando veio o golpe de 64, o apoio do Globo era total. Mas eu não tinha nada com isso, porque eu não era editor do Globo. Eu era, a minha função, eu tive, por exemplo, muitas altercações com o SNI aqui, com como é que chama? Superintendente do SNI aqui, Pessoa. Porque eles queriam que eu deixasse de mandar notícias para o Rio. Houve um famoso episódio aqui, chamado dos padres franceses. Eram os padres que vieram da França e ficaram lá na paróquia do Horto. Realmente eram o que se pode chamar, esquematicamente, da esquerda católica. Eles eram imbuídos, vieram da França, imbuídos de ideias marxistas, não há dúvida nenhuma. E circulava lá um catecismo que era de inspiração marxista. Isso não há dúvida nenhuma. Eles foram presos. Foram presos, processados, etc. E eu sofria pressão dos dois lados. Sofria pressão por parte do bispo, do padre, para fazer a defesa dos padres. E sofria pressão do SNI para fazer carga contra os padres. Agora, a recomendação que eu dava à redação, essas matérias todas, não eram todas que eu revia, que eu tinha um chefe de redação que era de minha confiança total. Quando ele tinha dúvida, ele ia à minha sala, a gente resolvia. Essas eu revia para manter o equilíbrio, manter a objetividade. Mantive total objetividade. A ponto que eu quase saí do Globo. Eu vou contar-vos esse episódio, que eu acho muito importante, porque ele talvez seja do desconhecimento até do maior interessado, que é Zé Maria Rabelo, o episódio com o binômio. Quando o binômio, o jornal que fazia oposição à situação, etc., foi invadido por militares que depredaram a redação, eu mandei uma notícia objetiva para o Rio. Eu próprio redigi a notícia. Mandei dizendo o que foi que se passou. Houve uma expedição punitiva por parte de militares do Exército, etc., porque o binômio tinha feito críticas ao comandante da Infantaria Divinária, que é o general Punaro Bley, que era do Espírito Santo, tinha sido interventor no Espírito Santo. E militares tomaram as dores dele, foram lá, e ele próprio entrou em luta corporal com José Maria Rabelo, etc. Eu mandei a notícia para o Globo o mais objetiva possível. Acontece que um dos diretores do Globo, irmão do Roberto Marinho, o Rogério Marinho, que era diretor substituto, irmão do Roberto Marinho, é casado com uma filha de um general. E esse general falou com o Rogério Marinho que o binômio era um jornal comunista. O Rogério veio ao telefone e falou comigo, Mendonça, o Globo fez um editorial da primeira página criticando o atentado contra a liberdade de imprensa. Aí o Rogério veio ao telefone e falou, você não nos avisou que é um jornal comunista? E nós fizemos até, cometemos a leviandade de fazer um editorial na primeira página. Eu falei, olha, eu não podia dizer que é um jornal comunista porque não tem prova, e ainda que fosse. Eu acho que a liberdade de imprensa beneficia também até os jornais comunistas. Escrevi para ele uma carta que eu tenho até hoje aqui. E falei, se quiser, pode me demitir do Globo. Aí ele voltou o telefone. O jornal, você sabe, é o produto mais perecível que há, é o jornal. Alceu Moroso Lima dizia uma coisa muito bonita, o jornal dura a eternidade de um dia. Os americanos comparam o jornal a um bolo gelado. O bolo gelado, se você tira da geladeira, ele começa a se desmanchar. O jornal sai da rotativa, ele começa a envelhecer. Outra coisa é o perigo de os jornais sobreporem ao interesse do leitor, ao interesse de informar com objetividade o leitor sobre os acontecimentos do dia anterior,
os próprios interesses financeiros. Esse risco o jornal corre. Eu acho que corre. E quanto mais opulenta é a empresa, mais comprometida ela é. Mas eu acho que, pelo menos no jornal em que eu trabalhei, ao qual eu me afeiçoei, e que realizou para mim o ideal da imprensa, eu acho que esse jornal realmente influía na opinião, porque ele tinha uma opinião. Ele não era apenas um órgão de informação, era também de formação. Eu acho que esse papel cabe à imprensa, cabe à televisão, não é? Cabe aos meios de comunicação, cabe ao teatro, cabe a todas as formas de comunicação.